Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos. Vossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o momento presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes... Leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele.
Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas as pessoas que não têm será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Haveis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus muitas parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, 15º domingo do tempo comum. Nesse domingo, Jesus nos propõe uma parábola para nos explicar os 4 tipos de terreno
ou o solo onde cai a palavra de Deus. Faz isso usando o gênero literário da parábola, a fim de ensinar a observarmos no nosso coração e também a disposição para acolher a sua mensagem. A semente que é semeada, ela nunca cai no mesmo tipo de terreno. Vocês perceberam? Isso já nos diz muita coisa. Nunca podemos pretender que a acolhida da palavra de Deus que nós anunciamos, ela aconteça de forma homogênea. Pode cair pelo caminho pisado, pode cair nos espinhos, nas pedras e também em terra boa. Inevitavelmente, algo pode se perder. Não há questionamento aqui sobre a eficácia da palavra em si mesma, jamais. Como nos recorda, a primeira leitura de hoje, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem irrigar e fecundar a terra, sem fazê-la germinar e dar semente para o plantio, para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade. Esta é a eficácia da palavra. Agora, cabe a cada um de nós verificar o seu próprio terreno, o seu próprio coração. Cabe-nos fazer um bom exame de consciência e verificar com quais disposições nós estamos acolhendo a palavra divina que nos é comunicada constantemente, seja através das homilias, das pregações, de um livro que nós lemos. Terreno da superficialidade. Será que nós não temos hoje um terreno superficial? Terreno sem raiz, inconstante, com aquela empolgação imediata, mas sem fixar a palavra de Deus nas nossas escolhas. Terreno sufocado pelas tantas outras coisas que estão na nossa vida, que são os espinhos. E por fim, o terreno bom, o terreno aberto, dócil, bem preparado para acolher a palavra de Deus. Eu pergunto a você, qual é o terreno do seu coração hoje para acolher a palavra de Deus que é semeada em você? Abramos o nosso coração ao Senhor e deixemos que Ele fecunde em nós a sua palavra. Sobre todos nós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou do canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais.